gente, tudo bom com vocês? Faz um tempo que eu não gravo vídeo, assim, vídeo diretamente pra vocês. Mas eu já decidi gravar depois de mais de uma semana, conversei, faz uma semana que eu venho ajudando uma amiga minha com uma situação da filha dela com crises de ansiedade. E eu tenho crises de ansiedade. Minha filha está com crises de ansiedade. E eu nunca tinha percebido antes que o que eu sentia quando eu era mais nova era de ansiedade. Os sintomas estavam ali, mas eu não sabia identificar. Assim como eu vejo que minha filha ainda não sabe identificar. Então eu decidi conversar com vocês porque eu meio que ajudei um pouco essa minha amiga. Aconselhei ela, consegui fazer ela entender um pouco melhor que a ansiedade, por mais que a gente pesquise, quando a gente conversa com alguém que passa por isso, é mais fácil da gente entender. Então eu vou começar com vocês pelo seguinte. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Muito faladeira. Muito barraqueira. E sempre senti uma dor de cabeça aqui assim, ó. Uma dor de cabeça que eu não sabia explicar. Era um negócio ruim aqui que vinha pro lado de cá. Era mais forte, sempre foi mais forte do lado esquerdo. Atrás da vista. Só me parecia que era atrás da minha vista. Uma dor de cabeça que é assim. Eu sempre tive essas dores de cabeça e ficava irritada. E depois que eu tinha essas dores de cabeça, eu ficava muito cansada. Era um cansaço físico. Cansa mesmo, dá um cansaço. E eu não sabia explicar o que eu tinha. Hoje, eu tô tratando a ansiedade, a depressão. Hoje eu sei identificar o que é a minha dor de cabeça de uma crise de ansiedade e que é uma dor de cabeça normal. E quais são os sintomas que às vezes dá que a gente não percebe? A gente fica trêmula. Aí a gente acha que tá com alguma coisa, pressão baixa, pressão alta, né? Eu tenho problemas de pressão hoje em dia, mas eu achava que era porque eu tava, dando queda de pressão. Eu sinto a dor de cabeça aqui, um bolo na garganta, não sei explicar. Mas tem momentos que você fica paralisado e que você dá um medo. A minha filha, ela sofre de ansiedade. Sempre sofreu. E assim, eu sabia que ela era ansiosa, mas ela agora ela tá com... vamos começar um tratamento dela porque ela tá com uma ansiedade mais séria. Ela sempre em provas, em coisas mais sérias, ela não dormia, dava dor de barriga, dor de cabeça muito forte, que tomava remédio e não passava as dores de cabeça. Como eu sinto essa dor de cabeça, que hoje eu sei identificar que é de uma crise de ansiedade, eu posso tomar 2, 3, 4, 5 dipironas, que não vai passar a minha dor de cabeça. Não é uma palhaçada. É uma dor de cabeça que a gente não sabe explicar. A gente acha que é uma dor de cabeça, mas na verdade não é. A minha é aqui. É um negócio ruim aqui assim. Parece que é por trás da vista. Às vezes dá mais forte de um lado do que do outro. E eu fico com um sentimento ruim. Dá um desânimo, uma tristeza, um peso no corpo. Eu não sei explicar. Quer dizer, hoje em dia eu sei me identificar. Já consigo identificar quando a minha filha tá. Mas que realmente, gente, às vezes não é frescura. Às vezes a gente leva isso. É igual no caso da minha filha. Né? Temos a parte dos hormônios que estão se desenvolvendo. As mudanças de corpo. As mudanças hormonais, né? E aí agora vem pandemia, distanciamento do pai. Nós estamos nos planejando para se mudar para um outro país. E isso já foi adiado várias vezes. Algumas coisas aconteceram e tivemos que adiar. E continuamos adiando sem saber o quando vai ser, como vai ser. E tudo isso é uma crise, são crises que dão de ansiedade. E de tristeza, choro, entendeu? E às vezes, nós como pais, assim, como mãe,
Achamos que é a palhaçada dos nossos filhos. Ah, esse menino é muito mimado. Dá umas tapas que vai resolver. Ah, é que você faz muita vontade dele ou dela. Ah, olha, isso aí na minha época resolvia com chinelo, com cinto, dando umas boas mãozadas e resolvia. Gente, não é assim. Não é porque eu tô passando e eu tô vendo. Meu irmão também tá passando por isso. Ele não sabia explicar. Então eu me expliquei para ele se auto-entender. O que eu sentia, quais eram os meus sentimentos. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu sinto um desânimo, tem dia que eu quero ficar deitada. Hoje é um dia que eu não fiz nada ainda em casa. Há vários dias que eu tenho ficado assim, sem ânimo, sem fazer nada dentro de casa. Quando eu tô com ânimo, levanto, ou às vezes eu quero fazer, que tem até, eu vou botar depois aqui um videozinho que eu gravei, no dia que eu falei assim, vou fazer uma geral na minha varanda porque eu preciso ocupar minha mente, que eu quis desistir. Eu baguncei tudo. E eu simplesmente desisti de tudo. Aí eu vou continuar agora. Como eu tava falando, eu desisti de arrumar as coisas, me deu uma vontade muito grande de desistir. Eu comecei a arrumar minhas coisas, era de manhã, descabelada. E só fui acabar à noite. Não, à noite tava tipo assim uns 70% arrumado, 80% arrumado. Eu consegui acabar no dia seguinte de organizar. Então, a ansiedade, ela faz essas coisas com você. Ou você fica agitado demais, ou você fica trêmulo. Ah, tremer. Essa minha amiga que eu conversei no início do vídeo falou que o que aconteceu com a filha dela foi o seguinte. A filha dela se tremia e ela segurava a própria mão tentando parar de tremer. Gente, não é brincadeira. A gente fica trêmulo. Realmente, tem dia que eu tô... Ó, se você reparar, eu tô trêmula. Eu tô com a crise de ansiedade. Eu tô com essa trêmula. Tá tremendo. Não é uma coisa assim que eu controlo. Eu me sinto trêmula. A gente parece que tá tremendo. Ontem até eu conversei com a minha prima e minha prima falou que isso também aconteceu com ela e a gente fica, tipo, sentindo com as carnes tremendo, né? Isso é uma crise de ansiedade. Às vezes as pessoas paralisam, não conseguem, dá um desespero. Tem outras pessoas que se machucam, tem outras pessoas que não têm ânimo de nada, tem outras pessoas que se entregam, entendeu? Que deixa aquilo te dominar de tal maneira que te afunda, entendeu? Tudo isso é ansiedade. Ou pode ser outra coisa, um síndrome do pânico, ou uma depressão. E precisa de ajuda. Precisa muito dessa ajuda. Não é pouco, não. É muito. Vou falar uma coisa pra vocês. Não sei se eu já falei, se eu lembro. Mas eu vou dar um exemplo pra vocês. De um exemplo que eu ando dando. Dei pra minha mãe. Falei até com meu psiquiatra. Dei pra essa minha amiga. Se a gente machuca um braço. Um osso do braço. Quebramos, tá? Aqui tá machucado. Ai, fissurou. Fez uma fissura. Nós vamos aonde? No ortopedista. Aí o ortopedista, ele vai cuidar, correto? Ele vai cuidar daquele ali. Porém, para você ter uma melhora de 100%, você precisa ir no quê? No fisioterapeuta. Às vezes a gente tem que voltar a fazer uma fisioterapia para voltar o movimento, para voltar a circulação melhor, né? Aquilo tudo que a gente faz. Quebrou a perna, tem que fazer para voltar a andar. Quebrou a mão, para voltar a mexer a mão direito, né? E a gente tem que fazer o quê? Uma fisioterapia. O psiquiatra... Ah, psiquiatra é coisa de doido. Não. O psiquiatra, ele é como se fosse o ortopedista. Ele vai cuidar daqui de dentro. Aqui de dentro tem alguma coisa que tá com uma falha. E tá ali a falha. Ele vai descobrir o que é essa falha, ele vai tratar com medicamento e tudo mais. E aí vem um psicólogo, que é o nosso fisioterapeuta. Ele vai trabalhar aquilo ali, ele vai te ajudar. Porém, se você não aceitar que você precisa dessa ajuda, não adianta. A família tem que ser a primeira a dar aquele apoio. A família tem que apoiar, entender que realmente a pessoa está passando por aquilo, não é fácil, não é bobeira, entendeu? Tem dia que é um desânimo, é uma preguiça, é um tudo. Tem dia que a gente está acelerado. Quando eu dou crise de ansiedade, eu lembrei agora de uma coisa que acontecia e ninguém sabia. Acontecia na minha família com uma pessoa e as pessoas não sabiam o porquê. Eu percebi. Quando eu tô com uma crise de ansiedade, me dá muito calor.
Mas um calor insuportável às vezes. É um calor, um calor, um calor, um calor, um calor. Aí eu tomo remédio. Aí parece que eu acelero mais ainda. E depois eu começo a suar, uma suadeira, uma suadeira. É quando o meu remédio tá fazendo efeito. Ele, tipo, que ele tá fazendo eu, pelo menos pra mim. Eu tomo Alprazolam, tá? Quando eu estou com crise. Alprazolam de meio, 0,5 miligrama. Então, eu começo depois disso, quando eu tô com a crise de ansiedade, eu já tô me, tipo assim, imperativa. Eu começo a suar. Mas mas eu sou tanto. É um calor, um negócio assim. Eu não sei te explicar, mas daqui a pouco o remédio fez efeito. Passam uns 30, 40 minutos. Eu acho, não sei, ainda não pesquisei, mas eu vou pesquisar sobre isso. Que esse remédio tem alguma coisa que te faz transpirar pra você soltar algum tipo de hormônio, alguma coisa que tem aqui que precisa do cérebro. Porque você se exercita, você tem aquela endorfina, eu acho, né? O hormônio da felicidade que traz, né? E a gente precisa. É igual o chocolate doce. Por que as pessoas, quando sofrem de crise, querem comer compulsivamente? Ou ficam atrás de doce? Porque o doce, ele traz uma falsa alegria que passa. Então, infelizmente, a gente quer aquela falsa alegria momentânea. A gente come o doce, o chocolate, o que for, o açúcar. Mas quando passa, a gente fica pior. Eu aprendi isso com o meu médico. Eu sempre fui muito chocolatra. Muito. Doce, uma formiguinha. Meu médico me explicou isso. Que não adianta ficar comendo muito doce. Ele vai me dar uma falsa felicidade que quando passar vai ser pior pra mim. Eu vou ficar mais triste, eu vou me sentir mais pra baixo. Então, eu fui retirando do meu dia a dia. Como ainda? Fiz bolo, comi essa semana, uma besteira ou outra, mas tenho evitado. Tenho comido banana, porque a banana tem o potássio. Ô, criança, boca suja! Você precisa de quê? Pede lá a Juju lá na cozinha, suco. Pode pedir a Juju. Não, não deixa. Eu tenho uma. A Juju sumiu? Sumiu não. Eu preciso de suco. Ela precisa de suco. Pera aí. Pronto, resolvido. A irmã vai dar suco. E... Então... Nem lembro o que eu tava falando, mas... Deixa eu tentar lembrar. Do Alprazolam. Falei que eu tenho essas crises. Do doce. Eu como banana. O médico me receitou que eu tomei de 2 a 3 bananas por dia. Então eu como banana de manhã. Eu como banana na comida mesmo. E como banana à noite. E se exercitar. Realmente, gente. Às vezes eu tô com crise. Eu vou fazer uma caminhada. E as minhas caminhadas não são pra me emagrecer. Mas é principalmente pra cuidar das minhas crises de ansiedade. Tem uns dias que eu não faço. Eu tô vendo que eu tô tendo crises de ansiedade. O que hoje eu vou fazer? Caminhada à noite. Vou caminhar porque me dá energia. É tipo assim, quando eu tô com a crise, espaireço a mente. Ou eu vou com a minha prima, ou eu vou sozinha. Quando eu vou sozinha, eu vou escutando uma musiquinha, vou cantando. Vou botando meus pensamentos, eu vou corro um pouco, entendeu? Às vezes eu vou conversando com meu esposo no telefone. Mas acaba melhorando muito, entendeu? Se exercitar é muito importante. Não é realmente, só fala assim, a pessoa fala isso. Não, realmente, exercício é importante. Se você puder manter, cultivar uma vida para os seus filhos, para você que tenha exercício, é muito bom, é muito importante. Aprendi isso com 30 anos na cara, né? Eu sempre soube, o meu esposo sempre se exercitou, academia, sempre gostei das coisas assim. E eu via como fazia bem pra ele. Quando ele não tava, ele não se sentia bem. Ele sentia dor de cabeça. E ele voltava. E hoje em dia, ele já até sabe. Eu falo pra ele tá sentindo muita dor de cabeça? Ai, minhas espinhas. Eu falo pra ele assim, vai se exercitar. Você precisa voltar pra academia. Você precisa fazer alguma coisa. Ele fazia jiu-jitsu. Ele malhava. E eu falei pra ele que ele precisa, porque realmente ele se sente melhor. Ele se sente mais disposto. Entendeu? Realmente. E eu também, quando eu me exercito, eu me sinto mais disposta, chego com energia, entendeu? Não é fácil você criar esse hábito. Não é. Mas quando você cria, você sente falta. Eu tô sentindo falta. Meu corpo tá sentindo falta. Entendeu? É um hábito. Tudo é uma questão de hábito. A se habituar a certas coisas, entendeu? É um hábito você fazer suas atividades diárias. É um hábito você acordar cedo. Vai ser um hábito você ir trabalhar. Você vai se habitar a morar sozinho, ou você vai se habitar. Tudo é hábito. Então a gente só precisa cultivar isso. Bem, vou encerrar meu vídeo aqui. Ficou grande.
Vou ter que botar tudo junto, porque tem várias partes que quando minha mãe me ligou, parei pra falar com ela e outras coisas. Tá cheio de cortezinhos, como vocês viram, mas é por causa disso. E depois eu vou fazer outro vídeo falando um pouquinho mais sobre a questão da ansiedade, principalmente em criança, e explicando melhor o que a gente sente. Porque às vezes você tá passando por isso e nem sabe. Ou seu filho, ou sua filha, seu marido, seja quem for. E você nem tá percebendo, às vezes a gente acha, é palhaçada. Ah, é criança mimada. Ah, olha, isso é falta. Porque na minha época, o psicólogo era um chinelada bem dada, um tapa, uma. Pega uma vara de goiaba e dá uma vara de goiabada. Também já pensei assim. Que era coisa de criança mimada. Mas não é. Algo sério. Precisa ser tratado. Eu sempre tive ansiedade. Só vim descobrir com 30 anos que a minha ansiedade é uma coisa mais séria. Tá bom? Então se liga aí. Beijinhos. E até outro dia.